Olá! Hoje a gente vai mergulhar num debate que, olha, é simplesmente fundamental para entender como as decisões são tomadas no ambiente de trabalho. Pensa assim: de um lado, a gente tem um vencedor do Prêmio Nobel, do outro, um sociólogo brasileiro supercrítico. E o confronto entre esses dois gigantes levanta uma pergunta que continua mais relevante do que nunca. E a pergunta é essa aí. É uma provocação, né? No trabalho, a gente é visto como ser humano ou como recurso humano? É essa a tensão central que a gente vai explorar aqui. Será que o nosso valor se resume ao quanto a gente é útil para a organização ou tem algo mais profundo em jogo? Ok, então vamos lá. O que temos aqui é um verdadeiro duelo de titãs do pensamento. De um lado, o economista e cientista político americano Herbert Simon. E do outro, o sociólogo brasileiro Alberto Guerreiro Ramos. São dois pesos pesados com visões, assim, radicalmente opostas sobre como as decisões funcionam. E é importante entender que eles vinham de realidades muito diferentes. O Simon estava lá, no centro do poder acadêmico dos Estados Unidos, criando um modelo de administração que virou o padrão no mundo todo. Já o Guerreiro Ramos olhava para essa mesma teoria, mas da perspectiva de um país em desenvolvimento, e se perguntava, peraí, isso aqui serve para a gente mesmo ou só serve para os interesses do capital? Vamos começar então pelo campeão, digamos assim, Herbert Simon. A teoria dele foi sem dúvida revolucionária, porque ele tentou entender como as pessoas de fato tomam decisões no mundo real e não como elas deveriam tomar num cenário ideal. O conceito-chave do Simon, lá do livro clássico dele, de 1947, é a tal da racionalidade limitada. A ideia é simples, mas muito poderosa. Nós não somos supercomputadores. A gente tem informação que falta, o tempo é sempre curto e o nosso cérebro, bom, ele tem seus limites, né? Então, o que a gente faz? A gente busca decisões que são boas o suficiente e não as decisões perfeitas. E o que é super interessante aqui é como Simon quebra a ideia de racionalidade em várias partes. Para ele, não é uma coisa só. Existe a racionalidade objetiva, que seria tipo a escolha perfeita, quase impossível de alcançar. E aí vem as outras, a subjetiva, que se baseia no que a gente de fato sabe, a organizacional, que foca nos objetivos da empresa, e a pessoal, que busca os nossos próprios objetivos. E isso leva a gente direto para a pergunta que o próprio Simon viu como o coração de todo o problema. E aí? O que acontece quando a melhor escolha para a organização não é a melhor escolha para a pessoa? Essa tensão é exatamente o ponto de partida para a crítica que vem na sequência. E aqui que entra o nosso desafiante, Guerreiro Ramos. Ele chega com uma visão totalmente diferente, dizendo que o Simon, com toda a sua genialidade, deixou passar o ponto mais crucial de todos. Para Ramos, o problema não eram os limites da nossa razão, mas sim os diferentes tipos de razão. Então, o ponto central do argumento dele é essa distinção. A racionalidade funcional é o como. Como eu atinjo uma meta do jeito mais eficiente. É a lógica da ferramenta, do cálculo, do resultado a qualquer custo. Já a racionalidade substantiva é o porquê e o se. Essa meta é boa, essa ação é correta, é a lógica dos valores, da ética, aquilo que nos define como humanos. Aí o Ramos conecta esses dois tipos de razão a dois espaços da nossa vida. O espaço organizacional é o campo de jogo da lógica funcional. Lá a gente é medido por resultado, por eficiência. Mas para ele tem que existir também o espaço pessoal, um lugar onde nossos valores, nossas convicções, nossa humanidade possam se manifestar guiados por essa outra racionalidade, a substantiva. E essa citação resume a defesa do Ramos de forma brilhante. Ele está basicamente traçando uma linha na areia. Ele diz que precisa existir uma parte da nossa vida, uma espécie de fortaleza interna, que a lógica da empresa simplesmente não pode nem deve invadir. Agora a gente chega no clímax do confronto. O Guerreiro Ramos faz uma crítica direta e bem dura a toda a estrutura de pensamento do Simon, argumentando que ele cometeu um erro que pode ser perigoso. A acusação é pesada. O que o Ramos está dizendo é que todas aquelas racionalidades diferentes do Simon eram, no fundo, só variações da mesma coisa, a racionalidade funcional. Ele acusa o Simon de pegar a razão humana, que é super rica e complexa, e reduzir tudo a uma única lógica, a da eficiência da organização. E a prova disso, segundo Ramos, está em uma única palavra: maximizar. Se a gente lembrar, todas as definições do Simon giram em torno de maximizar alguma coisa, um valor ou um resultado. Para Ramos, maximizar é a linguagem do cálculo, da racionalidade funcional. Nessa lógica, não sobra espaço para perguntar se o objetivo que a gente está maximizando é em si bom ou justo. Mais justiça seja feita, a crítica do Ramos não era para destruir o Simon,
Pelo contrário, ele tinha um respeito enorme por ele e reconhecia suas contribuições gigantescas. Ele elogiava o Simon por ter colocado a decisão como o centro de tudo na administração, por analisar as alternativas e por ver a decisão como um processo. A briga deles era filosófica, não sobre a capacidade de análise do Simon. A essa altura pode até parecer que isso tudo é só um debate acadêmico, meio abstrato. Mas as consequências dessa discussão estão por toda a parte no nosso dia a dia de trabalho. O alerta do Guerreiro Ramos era sobre um futuro em que um único tipo de pensamento engoliria todos os outros. O Ramos previa uma cascata de problemas. Se a única racionalidade que a gente valoriza é a funcional, o ser humano vira só o homem administrativo. A lógica do trabalho, eficiência, resultado, maximização, começa a vazar e a colonizar a nossa vida pessoal. E aí se normaliza a ideia de que a gente tem que se submeter totalmente à organização. E, nesse processo, a gente perde a nossa capacidade de fazer julgamentos éticos sobre o mundo. Esse quadro aqui resume o embate de uma forma fantástica. Para o Simon, o ser humano é o Homo administrativus, um ser que calcula sempre dentro de seus limites. Já para o Ramos, a gente é um ser dual, que vive em dois mundos. O risco que o Simon enxergava eram os nossos próprios limites de cognição. O risco que o Ramos viu era muito maior. Era a gente perder a nossa própria humanidade para a lógica da organização. E, sinceramente, não precisa procurar muito para ver os ecos desse debate hoje. Fenômenos como a grande renúncia, a epidemia de burnout, a luta diária por equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, tudo isso são manifestações dessa tensão. São pessoas reagindo ao mundo onde a racionalidade funcional parece ter invadido todos os cantos, deixando pouco espaço para uma vida, digamos, substantiva. E no fim, a gente volta ao dilema central, que continua sem uma resposta fácil. Como é que se constrói organizações que sejam eficientes e produtivas, mas sem que elas exijam a nossa alma em troca? Como a gente equilibra a responsabilidade por resultados com a convicção nos nossos próprios valores? E é com essa reflexão que a gente encerra. Em um mundo que é obcecado por métricas, por crescimento, por otimização, o alerta do Guerreiro Ramos nos convida a fazer uma pergunta. O que é que não pode ser medido, mas que é essencial para uma vida que vale a pena? E o que acontece quando a gente se esquece de incluir isso na conta? Muito obrigado pela atenção.